Bom dia, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Eu me chamo Naomi e é um prazer ter vocês aqui hoje para mais um dia de aula. Agora pela manhã a gente vai ter 3 aulas incríveis. A primeira com algumas orientações de como estudar em casa. Depois uma aula de ciência com os professores Robson e Gisele sobre máquina simples. E por fim, uma aula de cyberbullying, de tecnologia e inovação. Mais informações, entra no nosso site do Centro de Mídias ou nas nossas redes sociais. Boas aulas! Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Centro de Mídias SP. Meu nome é Patrícia e a gente vai iniciar a nossa aula pensada para todos os anos do Fundamental, nesse início de retomada das aulas que a gente começa no dia de hoje. Lembrando a vocês que essa aula, além de estar passando pelo aplicativo do Centro de Mídias, ela também pode ser acessada pelo Facebook e pelas redes sociais do Centro de Mídias. Além disso, a gente também pode assistir a aula através da TV Cultura e Educação, através do canal 23 da TV Digital. Bom, eu espero que vocês gostem da nossa aula. O objetivo dela é nos auxiliar a compreender a importância de estudar, principalmente nesse momento que a gente retorna às nossas aulas à distância. Então, será que o estudo que eu fazia na escola, na sala de aula com os meus amigos, será que é da mesma forma que eu vou estudar na minha casa? Será que tem alguma forma diferente para eu estudar? Será que tem alguma coisa que eu poderia aprender sobre estudar nesse momento em que a gente retorna às aulas dentro das nossas casas? É pensando nisso que a gente vai conversar hoje na nossa aula. E essa aula foi planejada, foi projetada para que tenha bastante interação com vocês. O que a gente precisa deixar claro nos nossos combinados? Primeiro, não compartilhem dados pessoais. Os dados são nossos, então não coloquem no chat coisas que a gente não precisa compartilhar. Outra orientação importante, nada de xingamento. Vamos manter o nosso ambiente de interação da melhor forma possível, como se fosse a nossa sala de aula mesmo. E por último, não podemos ter ofensas dentro do chat. Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula. Ela foi pensada para a gente interagir bastante e a gente trocar algumas ideias, algumas dicas de como a gente pode retomar os nossos estudos dentro de casa. E bom, pensando no tema da aula, que é estudo, será que vocês já pararam para refletir em algum momento da trajetória de vocês o que significa de fato estudar? Se vocês não fizeram esse exercício antes, que tal a gente fazer agora? Eu queria muito que vocês utilizassem o chat para esse momento de interação e pensassem e trouxessem para a gente o que vem à mente de vocês quando a gente fala de estudar. Como que vai acontecer? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês escreverem no chat. A gente vai buscar as respostas e vai trazer para cá. A gente se encontra rapidinho, tudo bem? Então, até lá. Muito bem, eu voltei. E bom, a gente teve algumas respostas aqui e, em geral, o que a gente consegue perceber é que a maior parte de vocês associa o ato de estudar
com o ato de estar na escola. Muitas respostas foram do tipo, eu estudo quando eu faço uma lista de exercício, eu faço um estudo quando eu tenho que fazer um resumo. Mas será que o estudo está relacionado só com a escola? Será que o ato de estudar, ele só veio dentro da sala de aula? Falando um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer o contexto do que significa estudar. Quando a gente pensa no estudo, a gente está falando de fazer uma ação, um esforço disciplinado que envolve aprendizagem, em que a gente vai conectar conhecimentos anteriores que a gente já tem com coisas novas que a gente quer aprender, que a gente quer atingir um objetivo. Então, por um exemplo, quando a gente olha para a imagem do slide e vê essa imagem de um menino andando de skate, geralmente não é essa a imagem que a gente tem na cabeça quando a gente fala de estudo, certo? A gente está olhando para o processo de estudo de uma pessoa que quer aprender uma manobra nova. É uma habilidade nova que esse menino quer desenvolver. Para fazer isso, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai reparar. Bom, me equilibrar em cima do skate, andar em cima do skate, essa habilidade eu já domino, eu já consigo fazer. Saltar sem o skate, eu também sei como fazer. É uma habilidade que eu já domino. São conhecimentos anteriores que eu tenho. Mas o que eu queria fazer para impressionar os meus colegas e até mesmo para poder me satisfazer é dominar uma manobra de skate em que eu consiga saltar e o skate venha junto comigo e eu caia, obviamente, né, de preferência, em cima do skate. Para fazer isso, o que esse menino vai ter que fazer? Primeiro, entender qual é a dinâmica das duas habilidades que ele já conhecia. E, em seguida, colocar muito esforço, fazer repetições, entender por que dessa vez a manobra não deu certo e por que da outra vez a manobra funcionou. Ele vai fazer isso tantas e tantas vezes até um dia em que vai chegar e vai estar no sangue. Ele não vai ter tanto esforço assim. Do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio que a gente tem que aplicar aos nossos estudos. Quando a gente estuda na escola, quando a gente estuda pensando em atingir um novo conhecimento, a gente vai utilizar o que a gente já tem de base, de conhecimentos anteriores, colocar um esforço grande em cima disso, fazer repetições muitas vezes, né? Então, pode ser que uma lista de exercício ajude, pode ser que a leitura de um texto ajude, mas muitas vezes as repetições usando técnicas e dicas diferentes que a gente vai falar aqui, ajudem a gente a atingir o nosso objetivo, que pode ser tirar 8 na prova de matemática, pode ser gabaritar a prova de inglês, ou pode ser aprender a tirar uma música nova no violão. Então, todas essas habilidades que a gente tem de aprendizagem estão relacionadas ao estudo. E, bom, para que a gente fale um pouco do estudo, eu falei aqui que esse menino ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta que ele queria alcançar. A meta dele era conseguir aprender a fazer uma nova manobra de skate. E o estudo, para que ele tenha sentido para a gente, para que ele não se torne enfadonho, um pouco chato, a gente muitas vezes tem que conectar o que a gente está estudando com objetivos pessoais da gente, coisas que a gente gostaria de atingir. Quando a gente fala sobre isso, a gente está perguntando qual é o motivo do meu estudo. E são 3 pontos principais. A gente fala dos motivos de estudar quando a gente pensa qual é o sonho ou objetivo de vida que eu tenho lá na frente, que eu gostaria de atingir. No caso do 9º ano, pode ser que um sonho de vocês seja entrar numa escola técnica. Pode ser que seja passar de ano, se formar. Será que a gente vai ter festa de formatura? E como será? Não é? Então, a gente tem que começar a pensar em quais são os objetivos que a gente tem para estudar. Outro ponto, ser crítico e protagonista diante do mundo. Muitas vezes, a gente quer se posicionar, a gente entende coisas novas, mas a gente não tem o conhecimento anterior suficiente para poder se posicionar frente às informações. Através dos estudos, a gente consegue fazer isso. E a gente também pode querer estudar para melhorar o desempenho da escola. Então, essa pode ser uma outra meta, um outro objetivo pessoal de vocês. Pensando, por um exemplo, nos objetivos que vocês, alunos, têm com os estudos, eu queria saber quais são, no chat, sonhos ou objetivos que vocês gostariam de alcançar através dos estudos.
Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, a gente vai colocar 3 minutinhos para vocês pensarem e escreverem no chat e a gente vai trazer algumas das respostas no ar. Tudo bem? Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Parece que a gente está com algum probleminha no chat nesse momento de interação. A gente vai tentar consertar para que a gente possa retomar a participação de vocês nessa aula, uma vez que ela foi pensada para isso. Mas, pensando agora no que a gente faz na hora que a gente quer estudar, tem algumas dicas, do mesmo jeito que a gente tem dica para aprender uma habilidade nova, para tocar um violão, alguma coisa assim, a gente vai trazer algumas dicas e orientações que são interessantes para a nossa organização dentro desse cenário de estudo em casa, tudo bem? São 3 pontos principais que a gente tem que levar em consideração na hora de se preparar para estudar. Primeiro, a organização pessoal. O segundo, a organização do espaço e dos materiais. E terceiro, os parceiros de estudos. Ué, mas parceiro de estudo, como assim? A gente já vai chegar lá. Quando a gente fala da organização pessoal, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa se planejar. Então, existem algumas dicas, algumas técnicas que a gente pode utilizar para poder organizar melhor o nosso dia a dia, a nossa rotina de estudo. Lembra o seguinte, quando a gente estava na escola, a gente sabia qual era o horário de qual componente curricular que a gente ia estudar a cada dia. Do mesmo jeito que vocês estão tendo essa aula hoje comigo, a gente sabe que o horário da aula de vocês sempre vai estar ali naquele quadro. O que a gente precisa fazer? Organizar. Nesse momento, a gente precisa de um caderno, a gente precisa de um lápis para poder montar uma agenda semanal, por um exemplo. Vocês vão encontrar aqui no slide um exemplo que a gente pode utilizar. Pode ser feito através de mural, pode ser feito através do caderno. A ideia é que a gente coloque ali os dias da semana anotados e quais são os horários das atividades que a gente tem que cumprir. Então, se por um exemplo, eu estou no 6º ano, eu sei que a minha aula começa 7h30 da manhã, é bem cedinho. Para que eu possa acompanhar os estudos da melhor forma possível, eu tenho que ter disciplina. E colocando tudo bonitinho numa agenda semanal, colocando isso anotado, fica muito mais fácil da gente poder elaborar os nossos estudos. Normalmente a gente faz isso em sala de aula e coloca uns recadinhos do que a gente tem que fazer nesse mês, mas a gente não está na sala de aula, então a gente vai fazer isso em casa. Segundo ponto importante, que é dica para a gente se organizar. A gente tem a organização do espaço e do material. Se a gente olhar essa imagem que aparece aí na tela, nesse lugar fica muito difícil da gente conseguir alcançar um objetivo que seja claro. Imagina que você tem que entregar o seu trabalho de ciências e você não sabe nem onde que ele se encontra. Ah, meu Deus, vocês conhecem alguém que começa o ano com um caderno e ao longo do mesmo bimestre ele começa as disciplinas todas trocadas? Ele perdeu aquele caderno, ele pegou um outro. Quando ele vai estudar, ele vai fazer aquele esforço direcionado e intencional para aprender algo. Vocês acham que ele vai conseguir encontrar onde ele estava? Vai ficar um pouco complicado, né?
Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é a organização do espaço. Não importa se o espaço é pequeno, se o espaço é grande. O que importa é que a gente deixe as coisas organizadas para que a gente possa encontrá-las. E falando no material, tem muita gente, eu tinha muitas amigas, que adoravam ter coleções de canetas e era tudo colorido, de todas as formas, para ajudar no estudo. Para a gente estudar e para a gente poder se orientar, o material básico necessário é um caderno e um lápis. A gente não precisa de muito mais do que isso. Qualquer coisa a mais que a gente encontre vai ser ótimo para apoiar, mas não necessário para a gente continuar avançando nos nossos estudos. E por último, a gente tem os parceiros de estudos. Normalmente, na sala de aula, eu sempre sento próximo ou estou próximo de algum colega que eu tenho mais afinidade. Esse colega às vezes me lembra de quais são as entregas de trabalhos e tudo mais. Mas como é que eu vou fazer isso se eu estou em casa afastado das outras pessoas? Eu posso utilizar as ferramentas que eu tiver à mão e as pessoas que eu estiver convivendo. Pode ser uma tia, pode ser o avô, pode ser o pai, pode ser o irmão mais velho, a irmã mais velha. A ideia é que a gente escolha um parceiro de estudo que auxilie a gente a ter o foco no nosso objetivo. Chegou o final da semana, será que a gente conseguiu cumprir todas as metas daquele nosso plano, da nossa agenda semanal? Se a gente não conseguiu, onde será que a gente pode melhorar? Então, esse parceiro de estudo, ele vai ajudar a gente a organizar melhor como que a gente vai tocar as nossas atividades. E quando a gente pensa um pouco na técnica de estudos, a gente usa algumas na sala de aula normalmente. Lembrando, quando a gente pensa no material próprio, eu posso utilizar para grifar, eu posso pintar, eu posso fazer anotações. Mas se eu estiver utilizando um material que vai ser utilizado por outros alunos, eu não devo fazer isso. É importante que a gente tenha respeito pelo material que vai ser utilizado por outros alunos e por outras pessoas também. Das técnicas, a gente trouxe 6 aqui. A primeira delas é grifar texto. Quando a gente está estudando, por um exemplo, um texto de história, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a leitura completa desse material para eu poder saber o que é importante ali naquele texto. Se eu não completar a leitura por completo, o que vai acontecer é que eu vou sair grifando, selecionando tudo. E quando eu for estudar de novo, nada daquilo ali vai me ajudar. Não é um material que eu vou conseguir utilizar como recurso. Então, quando a gente vai grifar o texto que a gente está estudando, a primeira coisa é fazer a leitura completa e só depois selecionar quais são as palavras mais importantes. Segunda coisa que a gente pode fazer ao ler um texto, ao encontrar alguma coisa nova, é fazer anotações. Se eu estou vendo, por um exemplo, um baixista que eu sigo no Instagram tocando uma música nova e ele está fazendo algo novo com um instrumento que eu adoro, que é do meu coração, eu posso fazer anotações do que ele fez. A partir do momento que eu observo e eu anoto, eu consigo estudar e voltar novamente àquilo que eu estou querendo aprender. Outra técnica que a gente pode utilizar são as palavras-chave. A gente pensa nas palavras-chave pensando no texto que a gente está lendo. Se a gente está falando, por um exemplo, sobre vacina, eu vou identificar quais são as palavras-chave para me fazer lembrar do que aquele texto está falando. E a gente vai ter um exemplo daqui a pouquinho. Outra técnica importante de estudo são os desenhos. O pessoal do 6º ano adora desenhar. Eu, particularmente, também. Uma vez que a gente estude pré-história, por um exemplo, por que eu não posso fazer um desenho lembrando daquelas coisas que eu acabei de estudar? Então, o desenho, muitas vezes, ele pode servir como um reforço de coisas que eu acabei de aprender com conhecimentos que eu já tinha anteriormente. Assim como a gente pode também seguir para a nossa outra técnica de estudo, que são os resumos. A partir do momento que a gente fez aquela primeira leitura do texto, que a gente grifou as partes importantes, eu posso reescrever do jeito que eu entendi. Temos que tomar muito cuidado para que a gente não acabe plagiando alguém. Então, o resumo ele vai ser uma reescrita pessoal, baseado no encurtamento do que a gente entendeu daquele texto.
E por último, a gente tem um mapa conceitual, que vai ser quase um diagrama de conceitos e de ideias que estão relacionadas a um tema principal. Para a gente ter exemplificado isso, a gente vai dar uma olhada rápida num exemplo que a gente vai trazer no próximo slide. Olhando aqui para a nossa tela, a gente tem um texto em que a gente vai fazer uma leitura rápida sobre ele, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tentem selecionar o que vocês identificariam como palavras-chave desse texto. Primeira coisa que a gente vai fazer é o título. Vamos ler qual seria o título desse texto que a gente está trazendo. Como a vacinação ajuda nosso sistema imunológico? A partir do título, eu já tenho uma ideia do que vai ser trabalhado nesse material. Para ajudar nosso organismo a combater as doenças, são desenvolvidas as vacinas, produzidas com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos. A vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. É por isso que a vacina gera imunidade. Nossa, tem muito termo, tem muita coisa aí, e pode ser que a gente não conheça todas essas palavras que estão nesse texto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar a primeira técnica de estudo que a gente acabou de citar. Eu vou pensar em grifar o texto. Quais seriam palavras importantes para me ajudar nesse estudo? Se a gente volta no texto agora rapidinho, reparem o seguinte. A gente está falando de vacina. Um dos termos que eu preciso selecionar nesse texto está logo ali na segunda linha, no finalzinho da frase. Eu sublinharia esse termo vacina. Eu vou colorir nesse texto, a palavra vacina. Eu não sei vocês, mas eu estou na dúvida do que seriam antígenos. Oxe, eu acho que eu não ouvi falar dessa palavra ainda. Se eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou grifar nesse texto e do lado do texto, utilizando a margem, eu vou anotar, eu vou fazer um lembrete do tipo, o que será que isso significa? Onde eu posso encontrar mais informações? A partir desse momento, eu vou continuar seguindo o texto e eu vou continuar grifando. Outros termos importantes seriam doença, sistema imunológico, tudo isso está relacionado dentro desse nosso roteiro de estudos. Outra técnica que a gente pode utilizar é a técnica do desenho. Quando a gente fala de fazer anotações do lado do texto, é importante a gente ter em mente que a gente também pode utilizar outras ideias, outras ajudas. Então, se a gente está falando de vacina, eu posso fazer o desenho de uma vacina, pensar que aqui dentro tem algum antígeno. Eu não sei ainda ao certo o que significa a palavra antígeno, mas eu sei que é o organismo que causa a doença que está enfraquecido ou morto. Então, nesse caso, eu vou pegar e desenhar algum corpo estranho que muito provavelmente está morto. Para o meu corpo, para ele entender o que eu vou fazer com essa vacina, é importante ele ter a estrutura desse antígeno, desse agente causador da doença. A partir desse momento, eu vou colocar a vacina e a gente vai ter aqui uma pessoa da saúde que vai esterilizar a vacina, esterilizar a aplicação, e aí sim a gente vai inocular a vacina na pessoa. A partir do momento que no sangue da pessoa estiver esse antígeno que está, desabilitado, morto ou algo assim, o meu sistema de defesa, ele pode simplesmente identificar, opa, isso daqui não é meu. Se isso daqui não é meu, o que eu vou fazer? Eu vou tentar combater, certo? E aí eu vou começar a produzir
substâncias de defesa para combater aquela doença. E é assim que a vacina vai auxiliar o nosso corpo a atingir uma imunidade. Pode ser que a professora de ciências não peça para vocês um desenho sobre como a vacina é feita e como ela auxilia o sistema imunológico. Mas se o desenho auxiliar vocês a entenderem os conceitos que estão envolvidos nesse texto, a gente vai utilizar essa técnica. Essa é mais uma técnica que a gente pode utilizar. Outra técnica que a gente pode utilizar é o mapa conceitual. A gente pode pensar, por um exemplo, que a gente tem o sistema imunológico, nesse texto, a gente encontrou que para o sistema imunológico ser ajudado, a gente precisa de uma vacina. Essa vacina vai ajudar o nosso corpo a produzir os anticorpos mais rápido do que ele faria se ele tivesse encontrado pela primeira vez aquele antígeno sozinho. Então, a partir do momento que a gente tem a vacina, essa vacina ela vai ter a gente vai ter o nosso antígeno que vai ser morto ou enfraquecido. Outra forma que a gente poderia trabalhar esse texto seria fazer um resumo dele. Apesar dele ser um texto curtinho, a gente poderia utilizar um resumo mais curtinho ainda para explicar como a gente entendeu isso. Tudo isso daqui, no fim das contas, vai auxiliar o nosso cérebro a conectar as informações que a gente está colocando em prática. Então, nesse caso, a gente está falando de um sistema que a gente já estudou, pelo menos os alunos do 9º ano já estudaram, do sistema imunológico, e a gente vai colocar em prática novos conhecimentos que a gente tem. Esse tema, ele na verdade está bem conectado, inclusive, com o tema que a gente está vivendo. A gente hoje está em casa, né, fazendo essas aulas à distância, porque a gente não tem uma vacina contra o coronavírus. A partir do momento que a gente tiver uma vacina contra o coronavírus, a gente auxilia os nossos sistemas imunológicos a produzirem uma defesa e aí sim a gente não ter essas consequências que a gente está vendo. Então, a partir do momento que eu consigo entender como esse sistema imunológico é ajudado pela construção de uma vacina, a gente consegue perceber o papel-chave que ela vai ter, inclusive no combate à pandemia. E, bom, eu agora queria perguntar para vocês, mais uma vez, eu sei que a gente não teve o momento da interação dos objetivos, eu queria que vocês agora pensassem quais dessas técnicas que a gente apresentou aqui vocês costumam utilizar ao estudar. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 3 minutinhos a pergunta, vocês vão utilizar o chat, respondam e aí a gente retoma, tudo bem? Então, até lá!
Muito bem, estamos de volta. E vendo aqui pela interação, parece que temos um campeão. Resumo está ganhando disparado pelas interações no chat. Muita gente utiliza o resumo como técnica para estudar. E, por incrível que pareça, a gente está encontrando muitas citações a mapa conceitual, a mapas mentais e até técnicas diferentes. Estão citando aqui utilização de vídeos, de outros recursos para recapitular o que foi aprendido anteriormente. E essa técnica, inclusive, de assistir uma videoaula, de assistir algum outro vídeo ou algum outro material, ela é muito importante para auxiliar também na nossa aprendizagem. Então, até aqui, a gente está vendo que vocês utilizam com maior predileção uma das técnicas, mas a gente tem que levar em consideração que estudar não é apenas fazer resumo, não é apenas ler texto, certo? O que eu queria que vocês pensassem? O chat agora está funcionando maravilhosamente bem, a gente consegue receber todas as participações de vocês. Lembrando, né, que vocês estão interagindo lindamente. Vamos manter os comentários relacionados com a aula. E aí, eu queria que vocês aproveitassem e mencionassem no chat, enquanto a gente continua aqui com o nosso desafio, quais seriam objetivos pessoais de vocês, que pode estar relacionado com a escola, pode não estar relacionado com a escola, mas que vocês gostariam de alcançar através dos estudos. Pode ser aí chegar numa medicina, pode ser conseguir entrar num concurso da aeronáutica, pode ser qualquer coisa. O objetivo é de vocês. A gente queria que vocês contribuíssem no chat. Enquanto isso, a gente vai conversando. Bom, nessa nossa aula, a gente falou bastante sobre essas técnicas que a gente utiliza para estudar. E fazendo uma recapitulação, o que a gente precisa fazer quando a gente vai sentar para estudar em casa nesse novo cenário? Primeiro de tudo, organização pessoal. Eu, Patrícia, preciso estar preparada e preciso planejar o que eu vou fazer antes mesmo de começar a fazer alguma coisa. Se eu não tiver um objetivo claro, se eu não tiver uma orientação clara do que eu quero fazer ou do que eu quero atingir, fica meio complicado da gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Segunda coisa que a gente tem que ter em mente, organização do espaço. Eu posso compartilhar essa mesa com meus 5 irmãos, mas a gente tem que organizar, manter o espaço organizado, colocar tudo no seu devido lugar, criar turno, se for o caso, para que todos possam utilizar o espaço da melhor forma possível. Terceira coisa que a gente tem que fazer, ter um parceiro de estudo. Eu sozinha não consigo nada. Então, quem vai ser a pessoa que eu vou ligar, que eu vou mandar uma mensagem utilizando o chat da turma, para quem que eu vou, com quem que eu vou contar para poder me ajudar nessa organização dos estudos? A ideia é que esse parceiro, semana a semana, converse com a gente para saber, tá dando certo? Não tá dando certo? O que pode ser melhorado? Pensando, olha só a quantidade de comentários que a gente tem muita gente querendo fazer astronomia, medicina, tem gente querendo ser gamer, afinal de contas, aprender habilidades de jogos e aprender a desenvolver jogos são habilidades que a gente precisa fazer estudando, certo? Então, para a gente já ir finalizar, a gente começa a entender que dominar essas diferentes técnicas e melhorar a nossa forma de estudar é necessário muita prática e insistência. Nenhum Neymar, nenhuma Marta, ninguém nesse mundo conseguiu chegar num estado de excelência só da noite para o dia, dormindo e sonhando, sem colocar esforço. Então, para estudar e para a gente ter sucesso nessa nova etapa que a gente está vivendo, é importante que a gente coloque bastante empenho. E para finalizar com um desafio, eu queria propor para vocês que vocês utilizem uma dessas técnicas que a gente viu na aula de hoje e que vocês não têm o hábito de utilizar. Seja pensar em palavras-chave, seja grifar o texto, criar resumo, pelo que eu entendi, a gente já está dominado. Então, vamos pensar em criar algum esquema, um desenho que traga para a gente o que a gente está aprendendo naquela aula. Então, o meu desafio para vocês nessa semana é: assistiu a aula, entendeu alguma coisa nova, como que a gente consegue recriar
e se conectar com esse conhecimento através dessas técnicas de estudo. A gente está vendo aqui muitas e muitas contribuições de vocês. A gente tem gente querendo viajar o mundo, ser streamer, músico, comprar moto. Todos esses são objetivos extremamente pertinentes, que estão conectados com o que a gente quer ou com quem a gente é. Para que a gente alcance esses objetivos, todas essas técnicas que a gente estudou aqui, elas podem ser utilizadas para alcançar os objetivos de vocês. Então, vamos deixar como um desafio para essas próximas semanas que a gente está vivendo, que a gente use algumas dessas técnicas no nosso dia a dia também. E, bom, acho que engenheiro mecânico, perfeito. O que eu vou precisar que vocês façam agora é pensar como que vocês vão seguir a partir daqui com essas técnicas. E assim, a gente vai chegando ao final da nossa videoaula. E eu queria agradecer até aqui toda a contribuição de vocês. Queria agradecer toda a participação no chat. A gente teve alguns probleminhas, a gente já melhorou. Espero que na próxima aula a gente consiga fazer essa interação de uma forma melhor. E obrigado, agradeço muito pela participação de vocês. Queria que vocês pensassem em como que a gente pode retomar esses estudos e utilizassem os materiais e os recursos que vocês têm disponíveis na casa de vocês para poder se organizar. Tudo bem? Então, aproveitando aqui para trazer algumas das contribuições que vocês fizeram. Bom, tem muita gente aqui colocando até rede social como algum objetivo que gostaria de alcançar. Temos psicóloga, temos objetivos bem diferentes e que todos eles vão ser atingidos, obviamente, se a gente colocar bastante esforço e bastante empenho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero ver vocês em outros momentos também. Agradeço muito por todas as nossas interações aqui. Obrigada e até a próxima. Olá pessoal, bom dia alunos, bom dia alunas, bom dia professores e professoras. A gente vai começar aqui mais uma aula do componente de ciências da natureza, né? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre matéria e energia, tá? Eu sou o professor Robson, sou professor de ciências e eu vou passar aqui a palavra para a professora Beth, que está aqui com a gente e vai fazer a nossa mediação. Bom dia a vocês, estudantes. Vamos ter uma aula de ciências agora, então preparem seus cadernos, as suas anotações, né? É muito importante que vocês façam as anotações conforme os comandos aqui. E uma boa aula para vocês. E o título da nossa aula de hoje é Máquinas simples. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as máquinas simples. A gente vai colocar uma questão para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha. Primeiro a gente vai apresentar a habilidade. A gente vai trabalhar com a habilidade do currículo paulista, habilidade 1A do 7º ano. Tá legal? Então assim, vamos lá. Eu vou colocar essa questão aqui para vocês pensarem e vocês vão responder para a gente aqui pelo chat, tá? O que caracteriza uma máquina? A gente vai dar um minutinho para vocês pensarem aí e vocês já vão responder para a gente via chat, tá? Que a gente vai acompanhar aqui.
Voltamos aqui. Legal, a gente tá vendo que vocês estão participando bastante aqui via nosso chat. E aí, Beth, o que eles responderam aí pra gente? Tem umas questões bem bacanas aqui que vocês colocaram. Quando vocês pensam em máquinas, né? Para que serve uma máquina aqui? Aí o pessoal está colocando aqui, que lembra de tecnologia, né? Uma das coisas que eles pensam em máquina é tecnologia. Marque aí a palavra tecnologia, porque vamos ver, depois a gente vai confirmar se máquina é tecnologia. Tem o Victor, assim, quem falou? Várias pessoas falaram tecnologia. Breno, Maria Eduarda, Cris, Igor, Gustavo. Aí tem o Vitor que colocou. Aí tem pessoas aqui, os estudantes estão colocando exemplos. Aí colocaram que eles acham que eles, quando falam em máquina, lembram de alavanca. O Vitor falou de motor. Motor tem até mais de um aí. O Vitor, o Miguel, tem outros que colocaram. Que lembra máquina, eles pensam em metal, né? Em polia. Vamos ver então. Vocês estão marcando essas palavras aí a gente vai depois retornar para ver se vocês acertaram ou não. É legal, pessoal, vocês pegarem um caderno de vocês, pegarem um lápis ou uma caneta e fazendo as anotações e fazendo algumas observações. Porque assim, a gente vai falar um pouco esse conceito de máquina e é muito legal a gente ver essas palavras que foram surgindo. E assim, o que é uma máquina? A máquina, ela serve para quê? Né? Então, assim, geralmente a gente pensa, uma máquina, de repente, ela pode facilitar um pouco a minha vida, facilitar o meu trabalho, né? Algumas coisas no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu trabalho da escola, ou meu pai quando sai para trabalhar, ou minha mamãe quando sai para trabalhar. Então, assim, a máquina está aí para poder ajudar a gente nesse processo do dia a dia. Então, assim, a gente vai assistir um vídeo agora e depois a gente vai voltar a conversar com vocês, tá legal? Tem aquela sala, tem aquele corredor ali, a outra sala lá em cima. Não tá mole não, viu? Cansado, hein, Pedro? Ô, dona História! Hoje não tá fácil, viu? Mas a senhora sabe que eu não me queixo não, porque afinal de contas, esse é o meu emprego, é ou não é? Pois é exatamente sobre o seu trabalho, o trabalho de todo mundo, que eu quero falar com você hoje. Como assim? Você trabalha 8 horas por dia, certo? 8, 9, quando não tem hora extra. Então, se junto com você tivesse mais 20 trabalhadores, como é que seria? Aí o serviço ficaria pronto mais cedo. Até daria para pegar um lazer. Pois é exatamente sobre isso que eu gostaria de pensar junto com você. Sobre o seu trabalho, o trabalho de todo mundo. Veja a produção deste tear manual. Quanto tempo você acha que essa trabalhadora vai demorar para fazer um tecido? Agora, preste atenção nessa imagem, nesse monte de teares trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo lugar e fazendo a mesma mercadoria. Qual dos dois processos é mais produtivo? O pessoal da fábrica que trabalha com máquina, claro. Muito bem, bela sacada. Repare que aqui, no tear, a trabalhadora domina o processo inteiro, até o tecido ficar pronto. Agora veja a diferença nessa tecelagem. São máquinas movidas por energia e que movem várias ferramentas. E o que acontece? Nem todo mundo conhece o processo inteiro. E se a gente for ver direito, tem vários casos assim. A indústria do automóvel é um outro exemplo. Cada um faz uma parte do carro, uma tarefa. Isso sem falar nos robôs, nas máquinas modernas. Quer dizer, cada trabalhador faz uma parte do carro e ninguém faz o carro inteiro sozinho, não é isso? Trabalhando aqui nesse prédio aqui, em 20 e tantos andares, sim. Eu trabalho numa fábrica de jeans, mas não faço o jeans inteiro. Tem muita equipe aí, né? É só nós só que constrói. Faço a modelagem da peça. Tem a equipe do pedreiro. Vai até o risco, do risco vai para o corte e do corte vai para a produção. Da alexista, encanador, tudo cada qual faz um pouquinho, né? Pois é. Com quase todo mundo é assim, né? E isso, Pedro, aconteceu na história há muito tempo. É o que a gente chama de divisão social do trabalho, o início da Revolução Industrial. Até o cinema já retratou isso. Veja só o filme Tempos Modernos, do genial Charlie Chaplin.
Repare nesta cena. Ele se esforça para dar conta de só apertar parafuso. Note que o trabalhador que está ao lado dele faz outra coisa. Agora veja e pense sobre esta imagem em que Chaplin resume o que é o capitalismo e suas máquinas. É verdade. Esse filme é bem legal. Já vi. Então, que bom que você viu o filme. Agora, Pedro, vamos pensar juntos. Que outras ideias esse filme passa? Hoje em dia, quem domina quem? O homem domina a máquina, a tecnologia, ou é a tecnologia e a máquina que dominam o homem? Enfim, quem inventou a máquina, Pedro? Bem, minha amada guru, captei vossa mensagem. Quem inventou a máquina foi... Ô, dona História. Você não vai me ajudar, dona História? Hã? Não vai responder pra mim? Se o homem domina a máquina ou se a máquina domina o homem? E você, hein? Me ajuda aí, ó. O homem domina a máquina ou a máquina domina o homem? Hein? Mas tem cada um aqui, viu? O que esse povo me cria? Me erra, meu, me erra. Legal, pessoal, voltamos. Então, vocês assistiram esse vídeo que está falando sobre máquinas, né? Então a gente vê aí até algumas máquinas que foi demonstrada aí o TEAR, né? Que uma é usada manualmente e outra foi usada num processo dentro de uma fábrica, né? Então assim, a gente tem que levar em consideração que agora é a nossa aula aqui, a gente vai falar um pouco sobre as máquinas simples, né? O TEAR foi só uma demonstração de um exemplo de uma máquina manual, mas a gente viu que vocês estão participando bastante aqui no nosso chat. E aí, Beth, o que eles colocaram mais aí pra gente? Bem bacana. Durante a apresentação do vídeo, foram colocando algumas palavras aqui, vocês participantes. E vocês pegaram bem o significado do que seriam essas máquinas, né? Então, aqui o Felipe colocou a palavra ferramenta. As palavras que mais apareceram nesse chat de vocês, que a palavra, né, ferramenta, né, tecnologia. É uma das palavras que colocaram ali. Como a nossa aula ela vai falar de máquina simples, né? O que a gente coloca ali, né? Ó, que nem ali, o que caracteriza uma máquina, e tinha uma outra questão, pode pôr a outra lá. Se você já ouviu falar em máquina simples, né? E se sabe como funciona. No vídeo que vocês assistiram, né? E as pessoas, vocês estudantes foram colocando aqui, vocês viram que precisa de energia. Então, toda vez que a gente, se a máquina ela é um instrumento que vai facilitar o trabalho, como o professor Robson falou, quando a gente faz alguma tarefa, a gente faz um esforço. Então, a gente usa de força. E a gente acaba usando de energia, né? E vocês colocaram as palavras que mais apareceram aqui. Tem energia, a palavra energia, a palavra tecnologia. Tecnologia é aquela transposição que fez a máquina de TEAR, é uma tecnologia, e até uma mais complexa. Só que agora o Robson vai apresentar para vocês o princípio das máquinas simples, tá bom? Parabéns pela participação de vocês. E aí tem alguns exemplos, né, que deram de vários aí que a gente vai comentar, que muita gente já acertou exemplos de máquinas simples também. Só que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, tá bom? Parabéns. Então vamos voltar aqui, pessoal. Então assim, a gente colocou uma segunda questão. Se você já ouviu falar em alguma máquina simples, se você sabe como que funciona, então assim, depois vocês vão responder essa pergunta, a gente vai assistir um outro vídeo agora e vocês vão pensando sobre essa segunda questão que a gente colocou aí. Você já ouviu falar em máquina simples? Sabe como funciona? Vamos assistir esse próximo vídeo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar.
Agora falaremos das máquinas simples. Isso mesmo. Bom, primeiro a gente precisa entender o conceito de máquina. E a gente vai considerar máquina tudo aquilo que é capaz de multiplicar força, certo? Ou seja, eu faço uma força aqui e ela aparece muito maior ali. Ou eu preciso fazer bem menos força do que faria se não utilizasse esse instrumento. E aqui a gente tem o caso de uma máquina simples que é chamada de alavanca. Nada mais é do que uma haste horizontal que tem um ponto de apoio. Só isso. E há quase 3.000 anos, o Arquimedes falou: dei-me um ponto de apoio que eu serei capaz de erguer o mundo. Antes de eu demonstrar como é que funciona esta alavanca, eu quero deixar claro os elementos da alavanca. Então, esta aqui é a haste horizontal da alavanca, né? E aqui é o ponto de apoio da alavanca. Normalmente se usa uma alavanca para, como diz o nome, alavancar, erguer coisas. Então, eu uso a alavanca para eu fazer bem menos forças. Então, como funciona? Eu vou agora precisar de chamar alguém aqui para ajudar a gente no funcionamento da alavanca. Por favor. Pois é, como vocês viram, nossa alavanca é sofisticada, tem até lugar para sentar, certo? Agora, o desafio que está colocado para mim é erguer a Paula. E eu vou fazer isso. Difícil, né? Felizmente, isso é uma alavanca. Ou seja, eu vou agora aumentar o braço da minha alavanca. Vou fazer força bem mais longe do ponto de apoio. E agora ficou muito mais fácil. Este é o princípio da alavanca. Quanto mais distante do ponto de apoio eu aplico a força, menos força eu preciso fazer para realizar o mesmo trabalho, para realizar a mesma tarefa. E isto o Arquimedes descobriu há mais de 3.000 anos. Tá um pouco de calor, não? Viu como é muito mais fácil eu usar uma alavanca para abrir do que se eu tivesse que fazer esse movimento? Aqui é um caso simples de aplicação do princípio da alavanca. Outro que você já deve ter reparado, que você pagou mico quando sai do elevador, tentando empurrar a porta do elevador pelo meio da porta, e aí precisa fazer uma força significativa. Pois é, se você empurrasse bem próximo à borda da porta, ficaria tudo mais fácil. Catraca do metrô, mesma coisa. Às vezes a gente, sem querer, tenta empurrá-la próximo ao eixo. Não é só empurrar pela extremidade. Temos aqui uma outra instalação muito simples, que também ilustra o funcionamento de uma outra máquina simples. Estamos falando da roldana. A roldana é uma máquina que ela não multiplica força. Ela simplesmente inverte o sentido da força e, com isso, facilita as coisas para a gente. Veja só, se eu tivesse que erguer esse saco de 20 quilos dessa forma, difícil. Entretanto, assim, ó, fica difícil porque são 20 quilos, mas bem mais fácil do que da forma anterior. Há quem acredite que a força que a gente faz dessa forma é menor do que a foi feita anteriormente. Isso não é verdade. A força é a mesma, só tem uma corda. A força que eu faço aqui tem que ser a mesma força que o saco está puxando do lado de lá. Entretanto, o fato da roldana inverter o sentido da força, ela torna as coisas mais fáceis para a gente. Veja, nesta segunda montagem, eu tenho uma roldana fixa lá e uma outra roldana móvel aqui. Tenho os 20 quilos novamente aqui e eu vou erguer puxando a corda. Agora ficou bem mais fácil. Agora eu tenho certeza que eu estou fazendo menos força. E por que isso? Elementar, veja, fácil. A gente tem aqui o peso preso a essa corda. Essa corda está presa a esta roldana. Agora veja, duas cordas
sustentam, suportam este conjunto. Portanto, esta força que o saco faz nesta corda está dividida nestas duas cordas. Agora veja, esta corda está presa lá na haste. Portanto, esta força aqui ficou por conta da estrutura metálica. Eu só vou puxar esta outra corda, ou seja, a metade deste peso. Aqui sim, eu faço menos forças. Ou seja, quando eu associo uma rodana fixa e uma outra móvel, eu passo a fazer metade da força que eu fazia anteriormente para erguer o mesmo peso. Você lembra quando você passa nos portos, onde tem aqueles grandes guindastes que erguem as cargas que chegam no navio? Pois é, lá eles usam um sistema de associação de rodanas chamado talha, que é exatamente para que o motor que ergue as cargas faça menos esforço. E mesmo o elevador do seu prédio, ele também sobe através de um sistema de rodanas com o mesmo objetivo, o motor ser menos exigido. Aqui a gente tem uma outra instalação bem curiosa dentro desse universo das máquinas simples. Aqui a gente tem um caso em que não tem multiplicação de força, tem sim multiplicação de velocidade, ou redução de velocidade. Veja, eu aciono a manivela, através de uma correia, o movimento da manivela é transmitido para essa primeira engrenagem verde. A engrenagem nada mais é do que uma roda dentada. Este movimento da engrenagem verde é transmitido para a engrenagem de lás. Só que perceba que elas giram em sentidos diferentes. Uma gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. Perceba também que a velocidade de giro da polia verde é bem maior do que a velocidade de giro da engrenagem de lás, porque a engrenagem verde tem bem menos dentes do que a engrenagem de lás. Ou seja, para que ela dê percorra o mesmo caminho que a engrenagem de lás, ela precisa andar muito mais rápido. E esse movimento pode ser transmitido para as outras, né? Vejam, a última, que é menorzinha, gira a uma velocidade muito maior do que a engrenagem verde e, portanto, muito maior do que a velocidade do que o giro que eu estou imprimindo aqui. Tem muitas máquinas, né? Essas máquinas sofisticadas que a gente vê na indústria, elas usam engrenagem para transmissão e multiplicação de movimento. Mas tem uma maquinazinha bem simples que a gente usava bastante há bem pouco tempo, que eram os relógios da corda, que também funcionavam baseado no princípio de transmissão de movimento das engrenagens. Voltamos aqui. E aí, pessoal? Assistiram o vídeo, prestaram bastante atenção, fizeram as anotações de vocês aí. E assim, a gente quer colocar já uma primeira questão. O que vocês acharam? Qual é a diferença que vocês perceberam dessas máquinas? E como que tá nosso chat aí, Beth? Comentaram alguma coisa? Muito bacana aqui. Inclusive, antes de começar o vídeo, alguns participantes aí de vocês, estudantes, colocaram uns exemplos que foram apresentados aí no vídeo. Nós colocamos no vídeo, foi apresentado sobre a alavanca, rodanas, engrenagens, né? E vários já tinham colocado. O Iago, o João Vitor já havia colocado sobre a rodana. E vários outros de vocês colocaram os elementos que foram apresentados aqui. O Kleber falou da polia, falaram também aqui o Diogo também falou da engrenagem, a Camila também, né? Então, bem bacana que vocês foram, antes de começar o vídeo, já colocaram alguns elementos, né? E o que é interessante aqui? Retomando lá, a palavra tecnologia, né, que vocês colocaram ali, o que seria então isso? É aquilo que vai facilitar a tecnologia, são o quê? Técnicas, né, processos, instrumentos, né, de uma que elas facilitam o trabalho de nós, seres humanos, né? Então foi bem bacana porque vocês detectaram isso, que é uma ferramenta, um instrumento inteligente, eles colocaram ali, que facilita o nosso trabalho. Legal, Beth. Muito legal saber que eles estão participando e estão respondendo bastante aí no nosso chat.
Vamos ver agora aqui na nossa sequência. Vocês conhecem algum tipo de máquina simples aí na casa de vocês? Vocês têm, a gente vai dar um minutinho para vocês darem uma olhada aí na casa de vocês, pensarem um pouquinho e vocês vão respondendo no chat. Qual máquina simples que eu tenho aqui na minha casa que de repente pode facilitar a minha vida, a vida do meu pai, a vida da minha mãe? Um minutinho no chat para vocês responderem, tá legal? Voltamos. E aí, Beth, como estão as nossas respostas aí no chat? Isso. Foram citadas várias máquinas que eles acreditam que sejam simples, né? Que estão na casa de vocês. Eu vou destacar principalmente as máquinas simples. Se eu não falar algumas aqui, é porque alguns estudantes colocaram máquinas complexas, né? E as máquinas simples, então, até para retomar um pouquinho para vocês, máquina simples, pessoal, é aquela que dá origem, ela do princípio que dentro de uma tarefa ela tem um mecanismo, um processo simples, né? Muitas máquinas complexas usam mais de uma sistema de máquina simples, né? As máquinas simples são, como vocês viram nos dois vídeos, no segundo vídeo, alguns princípios que facilitam o trabalho. Se eu juntar um princípio com outro, eu vou formar as máquinas mais complexas, que nem aquela do TEAR, que era bem simples, né, professor Robson? E depois na indústria ela já foi colocando em mais partes, colocando vários mecanismos. Eu trouxe alguns exemplos aqui de máquinas simples, viu, Beth? Eu acho que a gente pode apresentar para os alunos. Inclusive, o que você trouxe, olha lá, teve algumas pessoas que falaram do martelo. Você tem martelo aí? Eu tenho um martelo aqui sim, olha. Eu trouxe um martelo. Esse aqui é um exemplo de máquina simples que ela facilita o nosso dia a dia, né? Teve alguns alunos que colocaram sobre, a Júlia, por exemplo, falou do parafuso, né? Mas você trouxe uma outra ferramenta que tem aí, ajuda até o parafuso também, é uma máquina simples, né? O parafuso, normalmente a gente pode utilizar uma chave de fenda, ou a gente pode apertá-lo também com um alicate também, que é uma outra máquina simples, que é utilizada em oficinas, né? Quem trabalha em construção. E no dia a dia na nossa casa também, que a gente pode apertar alguma coisa utilizando um alicate. Vocês entenderam, então? A gente já começou a construir os conceitos de máquina simples, né? E a tesoura, não podemos esquecer da nossa tesoura, né? Que a tesoura também é usada por muitas costureiras e no dia a dia pra gente recortar papel e algumas coisas similares. Quando vocês estiverem com seus professores, os seus professores vão pegar esses instrumentos e falarem
qual é o princípio da física ali, né, que caracteriza eles como máquina simples. Então, você sempre pensar, esse instrumento que é considerado máquina é porque ele está facilitando um trabalho seu. E para executar trabalho, anotem aí nos seus cadernos que alguns colocaram aqui, já que a gente já percebeu. Ele exige força, então há um gasto de energia, né? Quando ela é natural, ela é um sistema único, é a máquina simples. Né? Exatamente. Agora, para a gente entender um pouco melhor esse conceito, a gente vai ver um próximo vídeo aqui. Não, na verdade a gente vai ver agora o desafio, a gente tem um desafio, tá? A gente vai propor para vocês um desafio e a gente vai explicar agora, tá? Catapulta com uma régua. Beth, você sabe me dizer o que é uma catapulta? Eu pergunto até para vocês e vão já colocando no chat aqui, enquanto eu vou explicando, vocês vão já registrando também no chat, tá? A catapulta, eu acho que para alguns já veio na memória. Ela lembra aqueles filmes antigos, né, de guerras, né? Ele aliás, é um instrumento, é uma máquina, vamos dizer assim, que eles acham que esse instrumento que foi inventado, a catapulta, era para quê? Para lançar, né? Ela lançava alguns instrumentos numa grande distância. Então, ela é muito caracterizada quando vocês assistem os filmes medievais, né? Que eles lançavam, às vezes, dardos, às vezes eram bolas de fogo, né? Que alcançavam grandes distâncias, porque às vezes nas eras medievais ali tinha grandes muralhas. Então, para ultrapassar aquela muralha, as catapultas lançavam, era um sistema, então uma máquina, um sistema que adquiria força para lançar coisas, né? Inclusive os historiadores, conversem com seus professores da área de humanas, de história, né? Eles falam do sistema que, a partir dessa invenção da catapulta, né, que surgiram as várias máquinas. É bem interessante isso. Vocês vão conversar com o professor e falar. E o professor Robson vai fazer, então, nesse princípio, um desafio com a régua. Tá legal. Então, assim, eu vou pedir para vocês aí um minutinho na casa de vocês. Podem pegar uma régua. Quem não tiver uma régua pode usar uma colher e um apoio pra gente colocar embaixo. E conforme eu tô usando esse modelinho aqui, ó. Pode ver, eu peguei uma régua, coloquei aqui um pedaço de papel embaixo, só pra gente poder fazer essa simulação de uma catapulta pra gente ver como funciona. Então, assim, um minutinho para vocês responderem no chat pra gente. Façam uma bolinha de papel, coloque e apertem aqui ao outro lado para ver como que tá essa distribuição de força aqui. Que posição que vocês precisam pôr esse apoio de baixo para lançar a bolinha com maior distância? Um minutinho. E aí, pessoal, conseguiram fazer essa demonstração? Então, assim, só para a gente observar aqui nesse modelinho que eu fiz, onde que eu tenho que colocar, né, o meu apoio e a minha régua para eu poder lançar essa bolinha mais longe ou mais próximo, né? Então, assim, eu quero que vocês observem, e para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito aqui, quando eu quero lançar a bolinha, a gente vai assistir um vídeo agora para a gente poder entender um pouquinho mais. Imagine que você queira mover uma pedra muito grande e pesada. Uma máquina simples poderia ajudá-lo. A alavanca.
alavanca pode ser qualquer barra que se mova de um lado para o outro sobre um ponto de apoio ou fulcro. Quando se exerce uma força em uma de suas extremidades, a alavanca produz uma força aqui, na outra extremidade, para levantar a carga. Se a carga pesar 25 kg força, serão necessários 25 kg força para erguê-la. Quando o ponto de apoio está no meio da alavanca, como neste caso, é necessário pressionar a outra extremidade com a mesma intensidade de força. Se a carga pesar 50 kg força, será necessário aplicar uma força de igual intensidade, isto é, a mesma força que seria necessária para erguê-la sem a alavanca. Observe as distâncias que as duas extremidades da alavanca percorrem. Quando empurramos uma das extremidades por uma distância, a outra extremidade também se move pela mesma distância. Quando o ponto de apoio está no meio, a força exercida nas duas extremidades, bem como a distância percorrida por elas, são iguais. Esta alavanca facilita o trabalho somente porque muda o sentido da força. Ela permite que você exerça uma força para baixo quando quer levantar algo. Se você mesmo erguer alguma coisa, apenas seus músculos trabalham. Mas, ao exercer uma força para baixo, seu próprio peso, funcionando como uma força, pode ajudá-lo. Com a alavanca colocada desta maneira, é possível erguer um objeto mais leve que você, mas não um mais pesado. Mas, e se mudarmos o ponto de apoio? Agora você consegue levantar algo que pese mais do que você. Por quê? O braço da carga, ou seja, a distância entre a carga e o ponto de apoio, é menor que o outro braço. Agora, para fazer com que a carga percorra esta distância, você tem que aplicar sua força por uma distância maior. Em compensação, quando você aplica uma força aqui, a alavanca aplica uma força maior aqui para erguer a carga. Aumentando-se a distância em uma das extremidades, aumenta-se a força na outra extremidade da alavanca. Afastando-se ainda mais o ponto de apoio, diminui-se mais ainda o braço da carga. A força será exercida por uma distância ainda maior. Mas a força aplicada pela alavanca também será maior, tornando possível erguer objetos ainda mais pesados. Esta é uma máquina simples que pode ajudá-lo a aplicar muita força quando necessário. Legal, pessoal. Esse vídeo deu para entender muito bem esse conceito de máquina simples, né? Como que funciona esse movimento. E assim, para a gente poder sistematizar, então, para a gente poder fechar nossa aula, né? Então a gente pode definir que as máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam a execução de tarefas simples do nosso dia a dia. É isso mesmo, Beth? Então, parabéns para vocês, alunos, né, que conseguiram colocar no chat os pontos principais, né, sobre essa máquina simples. Tem várias outras máquinas simples que não foi possível colocar aqui. No momento que vocês estiverem com seus professores, eles vão explicar. Então, no caderno de vocês, no caderno quando vocês retomarem, os professores, ou até mesmo alguns professores aí, né, virtualmente, vão poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre os outros tipos de máquinas simples. Sim, a gente colocou aqui para vocês, para a gente poder finalizar, algumas atividades semelhantes para vocês poderem praticar na casa de vocês e com a orientação dos seus professores, o material Caderno do Estudante que está chegando nas escolas e vocês já devem ter tido acesso a eles para poder desenvolver essas atividades. Tá legal? E para a gente encerrar, um desafio é assim: tentem montar vocês aí algum tipo de máquina usando os princípios das máquinas simples. Quem sabe ele não vai para a Feira de Ciências da escola ou até para a FECESP aqui da nossa Secretaria do Estado da Educação. Bem bacana isso, tá? Parabéns pela participação de vocês. É isso aí, Beth. Então a gente vai ficando por aqui, tá legal? Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima aula. Boa tarde, eu sou a professora Débora Garofalo, de Tecnologia e Inovação. E hoje vamos falar aqui de um assunto um tanto complexo, que é o cyberbullying.
Mas antes de a gente entrar nesse começo da nossa aula, eu queria te fazer um convite. Como a gente tem começado as nossas aulas de tecnologia e inovação, elas são sempre ativas, hoje não é uma aula tão ativa, mas vou te fazer o convite para que você levante, a gente possa soltar um pouco o corpo, respirar fundo, para a gente conversar sobre um problema sério, cyberbullying. Vamos lá então? Respira fundo, solta. Respirando fundo, soltando, levantando, para que a gente possa então esticar os braços, esticar as pernas. É importante sempre fazer um pouco desses alongamentos em cada aula, em cada intervalo, para que a gente possa então pegar a energia da outra aula. E solte o corpo, pule um pouquinho, porque é hora da gente falar de assunto sério. Mas antes ainda da gente entrar nesse assunto sério, hoje é o nosso primeiro dia de aula, né? A aula que está se iniciando em toda a rede estadual pelo Centro de Mídias SP. Então é o momento da gente fazer também os nossos combinados, né? Não utilize o chat para brincar, para ofender o colega, para ficar passando mensagens que não têm contextualização com a nossa aula. Esse recado é super importante, porque assim ajuda vocês também terem um foco. É importante nessa retomada que vocês vão se acostumar com esse processo, por isso que eu vou estar sempre chamando a atenção de vocês em relação a isso. Vamos deixar o chat somente para o momento adequado, para que a gente possa realmente estabelecer e aproveitar ao máximo a nossa aula. O ideal é que agora, nesse momento, a gente tenha um foco, e o foco nesse momento é prestar atenção e a gente poder interagir com essa aula de tecnologia e inovação. Vamos lá então para o nosso assunto de hoje, um assunto bem complexo, e aí sim agora eu faço o convite a vocês para que a gente possa então pensar um pouquinho sobre essa temática de cyberbullying. Então, vamos lá, quero ouvir de vocês, por favor, o que você entende por cyberbullying? Quero que nesse momento vocês escrevam aí no chat, me conte um pouquinho o que vocês conhecem sobre esse assunto. Eu sei que esse assunto já foi um assunto totalmente discutido, muitas vezes em sala de aula, mas ele se tornou mais importante ainda quando a gente fala de tecnologia, quando a gente está aqui, ó, mediando essa aula por tecnologia, né? É essencial a gente entender as causas, compreender o que pode realmente influenciar na nossa vida. E isso tem a ver muito com o que a gente já vem falando há algum tempinho aí sobre o projeto de vida, né? A gente entender as causas, entender os efeitos que a gente pode causar no outro e a nós mesmos é fundamental para que a gente também possa se organizar melhor nos nossos estudos. Então, faço o convite a você, me escreva no chat. Quero ouvir sua opinião, quero ouvir o que você conhece sobre essa aula, para que a gente possa aqui ter o nosso bate-papo hoje. E aí já tem aqui alguns alunos escrevendo, né? Esther coloca, é o bullying, professora, pela internet. É isso também, é o bullying virtual, Micael me coloca. A Giovana aqui está digitando para nós e a gente está aqui acompanhando em tempo real o que vocês estão colocando, trazendo de insumos para que a gente possa, então, mergulhar um pouco nesse universo, entender o que a gente pode, o que a gente não pode, mas compreender que é essencial mantermos seguro diante dessa rede. Professor, é o bullying pela internet. Muita gente, então, já conhece sobre o que é o cyberbullying, que é justamente isso mesmo. É o bullying. Nada mais é do que a gente já conhece, né? Aquelas brincadeiras indesejáveis da escola, que passa, então, para o suporte digital, que passa, então, para esse universo, né? E aí, vamos continuar, então, compreendendo um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? O cyberbullying é uma violência praticada contra alguém através da internet, ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, sendo a ação como objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar uma pessoa. E se a gente então entende que tudo isso faz parte do cyberbullying, por que insistir nessas ações? Muitas vezes, quem pratica já sofreu em algum momento o cyberbullying ou bullying. E ele tende então para uma prática de revidar. E é essa ação de fazer isso com a outra pessoa que desencadeia uma série de outras questões que podem influenciar em doenças graves, que nós vamos ver aqui também hoje na nossa aula.
trazer isso, debater essa questão, parece assim, professora, isso a gente já viu várias vezes, mas é importante a gente ressaltar quais são os pontos e o que a gente pode fazer para ajudar o outro, principalmente nesse momento, esse momento que nós estamos em isolamento social. Então, são questões que precisamos trazer à tona, são questões que nós precisamos conversar, dialogar e encontrar caminhos para que não faça e não ocorra. Conhecemos um pouquinho, então, do que é essa ação do cyberbullying e vamos conhecer, então, que para muitos pode parecer apenas uma brincadeira, mas que tem consequências sérias, podendo levar a pessoa a querer desistir da escola, do trabalho e ainda ficar doente. Quem aí não conhece, então, alguma pessoa que já tenha passado por essa situação? E o cyberbullying é uma coisa tão triste que aquela pessoa que sofre essa ação, ela vai ficando entristecida, que deixa de ir à escola, deixa até de frequentar o trabalho, porque o cyberbullying e o bullying não são assuntos somente da escola, mas são do universo da nossa própria vida, e é super complexo, então, a gente pensar que isso pode ocorrer por uma atitude do outro, né? É necessário a gente ter o cuidado conosco, mas também esse olhar de pertencimento, de cuidado com quem está à nossa volta. Conversar com os colegas, entender quais são a ação, procurar não ofender, por isso que eu comecei a aula hoje falando um pouquinho sobre a questão do chat. Ao longo do dia aqui nós presenciamos algumas coisas que são tristes, né? Como ofender o colega, colocar palavrões. Isso não são coisas para a gente praticar, principalmente numa rede social, né? E principalmente aqui no nosso chat. Também preciso salientar para vocês que quando a gente conversa sobre internet, tudo que está lá dentro é muito difícil de se tirar, né? Então, uma vez que está lá, fica muito complexo. Por isso, a gente tem que ter alguns cuidados de não divulgar essas ações, né? Muitas requerem, inclusive, ações judiciais que podem levar anos para conseguir tirar algo da internet. Então, saber utilizar a internet é importante, inclusive, para prevenir ações contra o cyberbullying. Vamos continuar por aqui, então? Trouxe uma história em quadrinhos, nós vamos fazer uma leitura de uma história em quadrinhos, para que a gente possa vivenciar algumas situações. E a imagem, talvez ela não fique tão nítida para vocês que estão aí me acompanhando pelo aplicativo, pela TV Educação, mas não se preocupe, porque eu vou fazer a leitura dessa história e só vou então pedir para que vocês façam a leitura visual, a leitura das imagens, para que vocês possam me acompanhar. Vamos lá então? Está aí na tela com vocês. E aqui também, então, eu vou fazer a leitura para que vocês possam acompanhar junto comigo. Olha lá. Brincadeira de mau gosto. Vamos colocar roupa de menina nesses dois garotos? Isso aí. Vamos colocar batom. E vamos zoar com a cara deles. Vamos mandar para todos do colégio? 1, 2, 3, pronto. Agora todo mundo lá do colégio vai ver esses dois garotos vestidos de mulher com batom e tudo. No dia seguinte, amiga, acho que fomos longe demais. Vamos tentar consertar o que fizemos, senão vai sobrar para a gente. Não vamos falar para ninguém. Passando mais um pouco, nós achamos que são elas. Elas são feras do computador. Mais tarde, na sala do diretor... Tá bom, foi a gente. Era uma brincadeira. Não expulsa a gente, não. Tá bem, vocês vão pedir desculpas em público e fazer 3 pontinhos. No dia seguinte, trabalho. Como utilizar a internet com responsabilidade. E aí, uma última frase. Não utilize a internet como forma de humilhar ou difamar pessoas. Além de imoral, é ilegal. Trouxe essa ação para vocês, para que nós podemos conversar um pouquinho sobre esse assunto. O que era para ser uma brincadeira, apenas de zoar o colega, se torna algo muito maior. Você coloca o outro, você expõe o colega ao ridículo. São ações como essa que nós devemos
prevenir, inclusive nessa ação aqui no chat, na nossa aula, mediada por tecnologia. Imaginem se fosse com cada um de nós que acontecesse uma situação dessa. É muito triste a gente pensar em todas essas questões. Então, o que a gente não quer para nós não podemos querer para o outro. É importante, então, que a gente reflita sobre as nossas ações, principalmente aqui no espaço que é coletivo, né? Nesse momento, nós temos muitos alunos aqui, professores também, interagindo conosco nesse espaço. Então, trazer brincadeiras fora de ordem, que ofenda o colega, que muitas vezes vocês não conhecem, né, não tiveram oportunidade ainda de conversar, pode trazer consequências para todos. Então, manter esse ambiente, um ambiente saudável, cabe também a cada um de nós. E pode parecer pequeno, mas o cyberbullying pode trazer consequências para uma vida toda. Vamos continuar falando desse assunto, então? Vamos ver um pouquinho mais aqui? Assim como ocorre com o bullying praticado fora do ambiente virtual, o cyberbullying pode ter sérias consequências para crianças e jovens vitimados. Em geral, um quadro inicial de isolamento e de tristeza pode evoluir para sérios quadros de depressão, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Olha quantas consequências graves nós podemos causar com as nossas atitudes, né? Você já imaginou ter um colega, e provavelmente você já deve ter encontrado com algum colega que tem alguma tristeza, que desencadeou numa depressão, ou desenvolva síndromes, né, como as síndromes do pânico, que é algo muito sério, a pessoa fica realmente com medo de ter alguma reação em algum lugar. Isso é importante, então, para que a gente reflita um pouco sobre as nossas ações, mas principalmente que a gente consiga manter nesse ambiente que, nesse momento, é a nossa sala de aula, um lugar saudável. Um lugar que a gente possa interagir com prazer, mas também discutir ações sobre isso. E nesse momento, então, eu quero convidar vocês aí para interagir aqui comigo. Escreva no chat se você já passou por alguma situação de cyberbullying. E como foi que conseguiu resolver essa situação, né? Nós vamos aqui conversar sobre várias maneiras, várias formas também da gente não sofrer nem praticar o cyberbullying, mas também pensar em ações que sejam concretas para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, escrevam aí para mim, já coloquei. Vou aqui de novo voltar para o computador, porque eu quero ouvir um pouquinho de vocês, então, como vocês conseguiram resolver essas situações de cyberbullying e quais são os caminhos que vocês superaram isso e quais foram os problemas mais graves que vocês, então, vivenciaram trazendo essa questão. Vamos abrir aqui, quero ver o que vocês estão me colocando. Olha lá, já temos bastante coisa escritas aqui e hoje é realmente uma aula para que a gente possa conversar, dialogar sobre esses assuntos, né, sem pressa e com bastante calma aqui, então. A Carolina coloca para mim: professora, ofensas pela internet. Ou seja, Carolina, eu estou entendendo que a Carolina já passou por isso, né? De ter alguma mensagem, alguma coisa com ofensa pela internet. Isso parece muito mais comum do que nós imaginamos, né? Mas é uma prática também que a gente tem que ter um cuidado. Como eu disse lá atrás, tudo que nós colocamos na internet, ela fica na internet. Então, nós devemos evitar essas situações, devemos evitar esse tipo de agressões, porque também não leva ninguém a nada, né? O que uma ação como essa pode contribuir para a nossa formação? Então, a gente tem sempre que trazer também algumas reflexões internamente para que a gente possa pensar sobre esse assunto. O Luiz Guilherme coloca assim: xingamentos ofensivos. Isso é uma prática também muito séria, né, que pode desencadear, como nós vimos aí na história, uma série de outras práticas. Ali naquela história ainda do quadrinho, nós vimos que os meninos tiveram a coragem de contar para o diretor a humilhação que eles estavam sentindo. Mas muitos de nós, né, muitos de vocês, estudantes, professores, e até pessoas que já vivem no mercado de trabalho, têm receio de falar sobre esse assunto. E não pode ter. Tem que aprender a desabafar com alguém, trazer isso à tona, conversar com um colega, mas também conversar com os próprios familiares e
se tiver no ambiente escolar, levar isso realmente para os professores. Tem sempre um professor coordenador de cada sala, que está sempre ali disposto para fazer reuniões, conversar com a turma, mas também o coordenador e o diretor da unidade escolar. A Giovana coloca assédio virtual. E a Giovana trouxe um ponto que é essencial, porque parece pequeno, mas é muito sério. A quantidade de questões que mulheres, principalmente, sofrem de assédio pela rede social é algo muito grande. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, de receber insinuações de assédio realmente sobre alguma coisa que eu já postei e que não tinha esse teor, né? E a pessoa acaba levando então para o outro lado. E nesse momento, qual é a melhor maneira de lidar com isso? É realmente bloquear essa pessoa, é realmente então falar, olha, eu não estou afim, e perder a amizade com ela. Por isso também a gente vai passar rapidamente sobre algumas questões de segurança da internet. Porque se manter seguro também contribui para que vocês não sofram com bullying. Bullying nas redes sociais. Então, é muito comum também, né? O Breno está relatando aqui para a gente, que fica com essas brincadeiras, né? Novamente, tudo que nós colocamos ali, interagimos com o outro, não sai mais. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de saber que nós temos lugares para brincar, né? E que tipo de brincadeira? Tem que ser uma brincadeira sadia. Cyberbullying não é uma brincadeira sadia, é uma brincadeira triste que, então, desencadeia uma série de outras questões. O Richard está colocando aqui, professora, brincadeira tem hora. Tem até uma música disso, né? Brincadeira tem hora, é verdade, Richard. Igual esse ambiente aqui, igual o nosso chat, não é um lugar para a gente brincar. É um lugar realmente para a gente focar nos nossos estudos e só utilizá-lo realmente para fazer perguntas pertinentes à aula, né? Não é legal ficar chamando o colega, promovendo palavrões nesse ambiente. Não é um ambiente para isso. A gente precisa aprender também a ter uma postura perante as redes sociais. E aí o Richard também ainda coloca aqui uma segunda coisa para mim. A maioria dos estudantes respondendo não e nunca passaram por situação de cyberbullying. Então esse também é um ponto, né, que é legal de ouvir, né, no grupo que nós estamos, então, de vários estudantes que muitos colocaram então que não tiveram essa prática. E que bom, né, que não tiveram essa convivência. E aí então fica o meu convite para que vocês possam ser multiplicadores dessa ação. Se vê um colega postando uma coisa indesejada no chat, chame a atenção dele. Esse espaço também é um espaço que deve ser regulado tanto por nós professores, mas também por vocês estudantes. E aí o Marco Antônio coloca, mais empatia, por favor, né? E precisamos disso mesmo, viu, Marcos? Precisamos promover essa empatia, trazer essa questão de se colocar no lugar do outro e não promover o que nós não queremos para nós, não realizar com o outro. São assuntos totalmente importantes. O Rian está apontando aqui para mim, relacionamento virtual. Também tem uma série de cuidados, muitas pessoas, e eu já tive diversas alunas que se abriram comigo, que marcaram o encontro com pessoas que não conheciam. Esse é um assunto grave, sério, que deve ser evitado, né? É ideal que, assim, se quiser se encontrar com uma pessoa, comente com seus pais, com seus familiares, leve seus pais juntos para isso, mas nunca marque encontro com uma pessoa que você não conhece, porque a gente não sabe qual é a intenção dessa pessoa. É muito importante, então, trazer essas questões para esse âmbito. Bom, tivemos uma série de questões aqui que nós interagimos, falando bastante, e foi muito bom ouvir o que vocês já vivenciaram sobre essas questões. Vamos dar continuidade, então, aqui à nossa aula. E o que pode ser, então, considerado cyberbullying, né? Podem ser consideradas cyberbullying ações como exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, crítica à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos, repetitivamente. Então, nós temos aí várias ações que são caracterizadas como cyberbullying, então são importantes a gente ficar atento, né?
nunca divulgar uma foto nossa. E aí nós temos diversos casos, estudos de caso, né, que eu poderia falar para vocês, principalmente de artistas, que nós sempre vemos aí em notícias falando que vazou alguma foto íntima. Então, ter esses cuidados, né, de não compartilhar esse tipo de foto, de se expor, isso é muito importante, né? Também, então, de não ficar criticando a pessoa pela aparência física, né? Eu sempre costumo falar que os nossos valores são muito mais importantes do que a nossa forma física. E a gente precisa, então, debater e questionar sobre esses assuntos. É fundamental a gente manter esse ambiente saudável, né? Um ambiente que a gente possa, então, respeitar o outro pelo que a pessoa é e não ficar fazendo julgamentos. E aí, novamente, como lá lembrou o nosso querido estudante que colocou, mais empatia, por favor. Então, vamos ter mais empatia, ter mais amor e se colocar no lugar do outro. Vamos seguir aqui, então. Agora, então, nós vamos conhecer um pouquinho o que é o cyberbullying na prática. Antes de estar tocando, então, passando um vídeo curto para vocês, só queria explicar rapidamente, para que vocês possam prestar atenção. É um vídeo de animação. Ele é um vídeo bem curtinho, mas que vai poder trazer um pouco mais de detalhes do que ocorre nas redes sociais. Vamos assistir juntos? Carol adora falar com as amigas no comunicador instantâneo e não passa um dia sem bater papo com a Nanda e a Kelly. Por isso, achou estranho o fato de não ver a Nanda na rede há alguns dias. Todas as vezes que tentou falar com a amiga, viu que seu status estava ausente e com a frase, estou muito triste. Tentou falar com ela pelo chat, mas Nanda não respondia suas mensagens. Carol se preocupou, pois Nanda sempre foi a mais alegre e divertida da turma. O que teria acontecido? Como Nanda não respondia, ela então resolveu ligar para Kelly na tentativa de descobrir o motivo de tanta tristeza. Kelly conta para Carol que a turma da escola, incluindo Pedro, criou uma comunidade para Nanda dizendo que ela tem orelhas de abano. E conta ainda que vários colegas da escola publicaram comentários tirando o sarro da amiga. Carol ficou horrorizada. O que mais a deixou abalada foi ver que o Pedro estava no meio dessa brincadeira de mau gosto. Ela não podia acreditar que o seu melhor amigo era uma das pessoas que estavam fazendo tamanha maldade. E o pior, que ele não dava importância. Mas Pedro não sabia o que estava por vir. A história chegou aos ouvidos do diretor da escola, que chamou não só os alunos envolvidos no caso, como também seus pais, pois são menores de idade. Todos receberam uma advertência e foram informados que aquela brincadeira poderia ser considerada um ato infracional. Além disso, tiveram que pedir desculpas publicamente a Nanda e tirar a comunidade do ar imediatamente. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Liberdade de expressão requer responsabilidade. Dissemine esta ideia. Bom, assistimos aí, então, um filme curta de animação que traz para nós alguns aspectos que acontecem também, é muito comum, né, ocorrer dentro do ambiente escolar. Então, da gente ver os colegas não só praticando bullying, né, presencial, mas principalmente também praticando o bullying virtual, criando comunidades para falar desse assunto. Então, esse é um assunto bem sério, né? Por isso que é fundamental, acho que a gente debater ele aqui nesse ambiente e reforçar sempre que a gente vê uma ação errada dos colegas, né? E aí, então, vamos passar um pouquinho mais, então? Vamos descobrir quais são as ações que a gente pode evitar o cyberbullying? É super importante, então, a gente estar reforçando essas ações e não estar cometendo erros. E quando a gente identificar esses erros, também ter a coragem de olhar para o colega e falar, olha, colega, você está errado, né? A sua ação não foi legal. O diálogo pode contribuir muito. Então, o meu convite também é que vocês promovam o diálogo com os colegas quando vocês identificarem ações
dessa natureza. Mas vamos lá então conhecer quais são as ações que podemos evitar o cyberbullying. Não expor muito a sua vida nas redes sociais. Evitar a exposição de intimidade na internet. Quando formos atacados por alguém nas redes sociais, devemos notificar a rede social e bloquear esta pessoa. São ações simples, né? Mas elas são muito eficazes, inclusive para conhecer quem está praticando, né? Às vezes a pessoa que pratica, ela já sofreu, como eu comentei lá atrás, alguma ação que faz com que ela promova, né? Mas não é revidando na mesma moeda que a gente consegue reverter essa situação. É então fundamental que a gente promova assim o diálogo, mas que também a gente tome ações, né? Igual aqui no nosso chat, se você infelizmente ficar falando palavrões, a gente vai ter que puni-lo, tirando você dessa aula. Isso não é uma atitude legal, né? Porque esse é um ambiente para todos participarem. Mas são ações que precisam ser corrigidas, porque senão vira algo muito maior. E quem sofre ação, né? Quais são as medidas, então, que podem ser tomadas e como deve agir para evitar essa situação, então, né? Vamos falar um pouco sobre isso, então? Coloca para mim na tela, por favor. Em caso de agressões que podem causar danos morais por calúnia e difamação, devemos conversar com o professor, o coordenador ou o diretor, e ainda com os nossos familiares. E aí vem, professora, mas e se essa ação não ocorre no ambiente da escola, como aqui no nosso chat, né? Aí o ideal é que você realmente converse com alguém da família. Se ocorrer nas redes sociais, faça o bloqueio dessa pessoa, para que ela possa ser notificada que ela cometeu um ato que não é legal, né? Que é um ato prejudicial a outra pessoa. Nós devemos realmente nos unir e formar uma grande corrente para que a gente possa evitar, de fato, então, ações de cyberbullying. Mas também, como seres humanos, nós devemos olhar, então, para essas questões e evitar algumas coisas, né, que nós comentamos aqui, que é a questão da internet segura. Quais ações, então, eu devo me manter para ficar seguro? Uma delas é não ficar colocando o seu local. Tem pessoas que gostam de marcar ainda em uma postagem qual é o local que ela está. E geralmente ela marca, estou aqui na escola. Então são ações que a gente pode evitar para que isso não ocorra, para que essa prática não se reproduza por aí. Outra ação é evitar fotos íntimas, né? Eu já tive diversos estudantes, alunos, meninas e meninas, que tentaram postar ali numa rede social uma foto, então, um pouco mais insinuativa. Ali não é um ambiente, né? Hoje, inclusive, muitas empresas, antes de fazer qualquer contrato de trabalho, ela vai olhar, então, para a sua rede social. Então, ter um bom comportamento ali também mostra que suas atitudes são atitudes legais. Então, guarde isso para também não ter eventuais dores de cabeça no futuro com alguma postagem que você não gostaria e que outra pessoa fez lá uma montagem. Nós sabemos, nós conhecemos essa realidade que ocorre, então a gente tem que evitar algumas ações, tem que partir de nós para que elas não se reproduzam por aí. E sempre, então, ter esses cuidados de não fornecer nenhuma informação pessoal. Hoje, infelizmente, no chat, nós vimos que alguns alunos estavam fornecendo números de telefone, né? E que nem era por maldade, mas assim, não é um ambiente que a gente possa fornecer, então, um número pessoal nosso. Tudo bem? A qualquer momento, aí, utilize o chat para a gente discutir essas ações. E, por falar nisso, nós vamos falar, então, agora do nosso chat, né? Conhecemos, então, passamos por diversas frentes, falando de cyberbullying, conhecendo um pouco mais a fundo, trazendo alguns estudos de caso, né, como a história em quadrinhos, como também o vídeo, mas temos que falar da nossa interação aqui. Esse é um momento importante, até de início, né, reinício das nossas aulas, então. Coloca para mim na tela, então, por favor. As aulas do Centro de Mídias SP estão cercadas por muita interatividade, em que a todo momento você pode interagir com o professor, tirar suas dúvidas, ajudar os colegas, sendo necessário que todos colaborem para evitar a prática do cyberbullying. Então, é fundamental que nesse ambiente a gente realmente se policie
mas também policie as nossas ações e promova o diálogo com o colega. Se perceber que tem algum colega ali praticando uma ação indesejada, como essas muitas que nós vivenciamos hoje, que nós vimos aqui na nossa aula, converse com o colega. Seja o multiplicador dessa ideia, né? É possível a gente ter um ambiente mais saudável e também, então, poder ter foco nos nossos estudos. E como eu falei, é um assunto que é complexo de falar, mas super necessário, porque tem muitas pessoas que também não têm essa total consciência que está praticando uma ação de cyberbullying. Então, por isso se faz necessário a gente retomar esse assunto diversas vezes e conversar diversas vezes sobre esse assunto. E aí, então, quais são as ações que nós podemos evitar o cyberbullying? Vamos falar um pouquinho delas? Coloca na tela para mim, por favor. Em caso de agressões que possam causar danos morais por causa... Opa, desculpa, eu aqui me perdi. Desculpa, pessoal, li uma coisa aqui que não era legal. Vamos lá. É uma coisa que, na verdade, já tinha lido para vocês. Mas é assim mesmo, ao vivo funciona assim, né? Como nós estamos ao vivo, o professor também comete erros aqui. E como eu sempre falo, o erro faz parte do processo. É importante a gente errar e até para perceber se vocês estavam espertos por aí. Mas vamos então falar um pouquinho de alguns combinados que eu gostaria de fazer com vocês. Então, tá aí na tela já. Eu gostaria que vocês escrevessem no nosso chat, porque nós já estamos quase no finalzinho da nossa aula. Como sempre, ela passa super rápido. Mas eu gostaria que vocês escrevessem no nosso chat sugestões sobre o que não podemos fazer nele. Eu vou anotar um pouco dessas sugestões aqui, por isso que eu já trouxe o meu papel, minha caneta. E para que na próxima semana, quando essa aula, então, passar por todas as séries, a gente possa, então, ter sempre um lembrete sobre essa questão importante que é o cyberbullying. Então, vou pedir aí o auxílio de vocês, para que a gente estabeleça, inclusive, os nossos combinados aqui no chat. Vamos lá, nossa aula está quase no finalzinho, realmente. Já me sinalizaram aqui. Quando o assunto é bom, ela passa muito rápido, né? E aí, então, a gente vai começar a falar um pouquinho. Olha lá. Então, eu vou anotar aqui algumas coisas que vocês estão falando, para que, então, nas próximas aulas, quando vocês entrarem, vai ter esse recadinho lá colocado para que vocês prestem atenção nessas ações, para que a gente sempre relembre que esse é um espaço, então, colaborativo, de muita interação e que a gente pode aproveitar ao máximo. O Luiz Eduardo coloca assim: quando puder ajudar, ajude. O Vitor coloca empatia. Então, vamos colocar a palavra empatia, né? Para a gente lembrar que a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. Proteger a sua senha. E aí está relacionado também a questão de não divulgue, né? Não coloque dados pessoais aqui. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu estou anotando aqui. Para que a gente possa criar, então, esses nossos combinados. O Vitor coloca respeito, né? Hashtag respeito. Isso mesmo. A gente precisa começar a respeitar o outro para que a gente também possa obter esse respeito. Falar, Diego, não falar coisas desnecessárias. Bom ponto, Diego. Temos que usar, então, esse chat com muita responsabilidade, porque ele é um meio importante de comunicação. Não ofender, o Micael coloca aqui. A Letícia completa, e não xingar. Muito bem. A Mariana também coloca aqui, não humilhar. Isso é um ponto importante, né? Não podemos humilhar a pessoa pelo algum fato ou pela alguma situação. Nós devemos sempre promover esse diálogo, sempre baseado nessa questão do respeito. A Giovana coloca, né? Não colocar cenas inadequadas. Boa, Giovana. A Giovana tem o nome da minha filha. Minha filha também chama Giovana. Vamos ver aqui que mais. O Wellington coloca... Agora eu fiquei na dúvida e me peço desculpa se eu não pronunciei seu nome correto, porque não é o Wellington, é o Everton. Espero que a pronúncia esteja correta e me perdoe também se por acaso eu cometer o equívoco de
falar o seu nome errado. Xenofobia, muito bem lembrado, não vamos praticar isso aqui, né? Não vamos ofender o outro por algum motivo que a gente acha que é o correto. O Júlio coloca, não vamos usar termos pejorativos. Muito bom tá saindo os nossos combinados. Não zoar. Isso mesmo, né? Não é o momento para isso. A Yasmin coloca, não vamos colocar coisas obscenas. Isso é muito bacana. Não vamos usar de pornografia. Isso mesmo. A gente precisa estar relembrando esses combinados, né? Esse é um ambiente realmente de estudo, que vai servir para a gente poder tirar dúvidas, esclarecer pontos, né? O Anthony coloca, precisamos ter maturidade. Ótimo, Anthony. E a Isabela coloca, amei a sua fala. Fico feliz, Isabela. Esse é um assunto diferente dos outros que nós estávamos acostumados a falar aqui. Lembrando que o Centro de Mídia estava no ar desde o dia 6 de abril, então nós já fizemos coisas incríveis aqui na aula de tecnologia e inovação, coisas que nós vamos ainda fazer, promover mais, vamos falar de muitos assuntos bem bacanas, mas como tudo é bom, a nossa aula está, infelizmente, chegando no fim. Mas eu acho que ela foi incrível, porque nós debatemos um assunto muito sério, e eu fiz todas as minhas anotações aqui, está aqui do meu lado, para que a gente então estabeleça os combinados do nosso chat. E só para a gente poder encerrar então a aula de hoje, eu só queria retomar um pouquinho dos nossos aprendizados. Aprendemos sobre o cyberbullying, suas causas e consequências, como evitar e quais ações tomar. Conhecemos histórias e um pequeno curta de animação sobre esse assunto e realizamos combinados que nos ajudarão a cuidar desses espaços em outras aulas. E eu agradeço demais ter a oportunidade de estar com vocês e espero numa próxima aula reencontrá-los. Um grande abraço a todos.